e a gente precisa entender o que é regeneração batismal. Esse é o ponto. O que significa? A regeneração batismal significa dizer simplesmente que o batismo salva. E quando eu digo batismo salva, o que eu quero dizer é o batismo é um meio de graça. O batismo é um meio pelo qual Deus concede essa graça. Deus só pode conceder essa graça através do batismo? Não, ele pode conceder como ele achar melhor. Deus é livre. Tanto é que, no passado, né, durante toda a história da salvação, pessoas como Abraão, Moisés, etc., hoje em dia são parte da igreja e, mesmo assim, na época não receberam nenhum batismo. Então, pelo menos não batismo no sentido literal. Então, quando nós dizemos isso, nós não estamos dizendo que só é salvo estritamente quem foi batizado. Nem estamos dizendo também que todo mundo que é batizado é um cristão verdadeiro. Então, não são essas duas coisas que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo apenas aqui o batismo salva, ele tem esse efeito, né? Como a gente viu lá em Atos 2,38. O batismo é para a remissão de pecados. E outros textos. Colossenses 2 fala sobre isso também, que nós somos sepultados com Cristo no batismo, né? Colossenses 2,12. Gálatas 3 ensina que nós somos revestidos de Cristo. Romanos 6 diz que nós somos unidos a ele na semelhança da sua morte e que com certeza aqueles que foram unidos a ele na semelhança da sua morte no batismo ressuscitarão com ele. Então existe uma certeza da salvação concedida aí no batismo. Então é isso que a gente quer dizer com regeneração batismal. Quer dizer que a graça salvífica é dada no batismo. Ela não é dada apenas no batismo, mas ela é dada no batismo. Por isso é importante não confundir a regeneração batismal com a doutrina puritana da regeneração. A doutrina puritana da regeneração transforma a regeneração num acontecimento, num evento que se dá num momento da sua vida. Naquele momento ali você é regenerado e o que acontece depois seria santificação, justificação, todo aquele processo, né? Mas quando nós afirmamos a regeneração batismal, o que nós estamos dizendo não é que a regeneração que os puritanos falam acontece no batismo. Não é isso. Na realidade, a teologia puritana da regeneração, ela hiperconcentrou muito, né? Ela hiperconcentrou a graça em um evento, em um acontecimento. E o batismo, ela não tem essa hiperconcentração. O que acontece no batismo é que uma graça de Deus, nós somos unidos ali a Cristo para vivermos a nossa vida cristã com Ele. Agora, claro, antes do batismo, a graça já está agindo no seu coração. Imagina aí o eunuco ali que foi batizado por Filipe, ou tantos outros personagens nas Escrituras. A graça de Deus agiu no coração daquelas pessoas antes do batismo, mas no batismo a graça especial é dada para que essa pessoa seja unida a Cristo. E aí a consequência de ser unida a Cristo são muitas. Então, basicamente isso. A gente não está falando aqui, por exemplo, que quem é batizado automaticamente existe aquela mudança nas suas faculdades mentais, por exemplo, nas suas faculdades da alma, que os puritanos falam no que se refere à doutrina da regeneração. Não é isso, é importante não confundir. Por isso aí eu tenho alguma coisa a acrescentar aqui. É um trecho de uma obra de Calvino, se me permite, eu gostaria de ler aqui, e que ele fala justamente sobre a natureza da regeneração, complementando só o que o reverendo falou aí sobre a regeneração na visão puritana da coisa, né, que seria aquele evento. Calvino fala o seguinte sobre regeneração nas Institutas, volume 3, capítulo 3, no verso 9. Portanto, interpreta o arrependimento como uma palavra, regeneração, cujo objetivo não é outro senão que em nós seja restaurada a imagem de Deus, ao qual fora empanada e quase apagada pela transgressão de Adão. Portanto, mediante esta regeneração, somos, pela mercê de Cristo, restaurados à justiça de Deus, da qual havíamos decaído através de Adão, modo pelo qual ao Senhor agrada restaurar integralmente a todos quantos adota para a herança da vida. E esta restauração, na verdade, não se consome em um momento, ou em um dia, ou em um ano. Antes, através de avanços contínuos, ainda que a miúde, de fatos lentos, Deus destrói em seus eleitos as corrupções da carne, os limpa de sua imundície e assim os consagra por templos, renovando-lhes todos os sentimentos da verdadeira pureza, para que se exercitem no arrependimento toda a sua vida e saibam que não há nenhum fim para essa luta senão na morte. A visão de Calvino é bem diferente daquela visão puritana de regeneração como sendo um ato instantâneo e momentâneo, é um processo, né? Acredito eu que os reformadores de forma geral é seguro dizer também que antes da reforma na igreja, essa visão era bem comum, né, da regeneração não como sendo meramente um momento de clean, pronto, regenerado totalmente, não é exatamente um ato, uma coisa tão simplista, tão única assim, é um processo realmente, é um já e ainda não, né, é um regenerado que ainda não é completamente regenerado. Eu gostaria de acrescentar que Lutero,
nos sermões sobre os sacramentos dele, ali nas obras selecionadas, do volume 1, a partir da página 404, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o batismo, ele dá início em nós à mortificação da carne. Você vê que Lutero, ele acreditava em regeneração batismal, só que ele vai dizer o seguinte, que essa regeneração consiste no início em nós da mortificação da carne. E aí ele vai dizer o seguinte, convém àqueles que são batizados que se entreguem ao sacramento, ou seja, vivenciem a graça que receberam cada vez mais, de modo que essa realidade que eles receberam de forma inicial, essa primícia, digamos assim, que eles receberam de mortificação, vá germinando até que se torne uma árvore e dê muitos frutos para a glória de Deus. Então, se dá início a essa mortificação, ele vai dizer o seguinte, que essa mortificação só vai terminar no último dia, quando os corpos forem glorificados. Então, assim, muitas pessoas acabam rejeitando a regeneração batismal porque tem essa visão, como já foi comentado aqui, dos puritanos sobre a regeneração, quando aqueles que defendem a regeneração batismal veem a regeneração como outro processo, um processo que ocorre numa dinâmica bem diferenciada.